Vocês sabem aquele personagem que faz com que você fique pensando por muitas horas depois de você ler uma obra ou você assistir um filme, uma série, no qual aquele personagem ali está participando, né? Ele é um protagonista. Vocês já tiveram um personagem que fez com que vocês analisassem seriamente uma série de aspectos dentro da sua própria vida, a forma como você lida com o mundo, um personagem que de fato marcasse você como pessoa e fizesse você encarar as coisas de uma forma diferente, ou que pelo menos fizesse você compreender que existem outras facetas e outros lados que não só aquele mais superficial que você consegue enxergar. Vocês já tiveram um personagem assim? Um personagem que você não só, ou não, pelo menos não se identifique, mas que você tenha uma seríssima empatia e que esse personagem ele se torne para você seu personagem predileto? É sobre esse personagem que eu vou conversar com vocês hoje. Fala pessoal, sejam todos muitíssimo bem-vindos aqui ao canal Fronteratura, seu canal de escrita criativa, de fantasia, board game, RPG. E hoje eu vou fazer um vídeo muito especial. Eu vou tratar muito profundamente, eu tive bastante tempo e trabalho para fazer uma pesquisa bem aprofundada num viés psicológico, num viés comportamental, social, sobre o personagem que eu considero o melhor personagem de ficção e fantasia que já foi criado, na minha opinião. É o meu personagem predileto, é um personagem que, como eu falei aqui na abertura, sempre que eu lia um volume, porque é um mangá, e sempre que eu lia um volume que tratava, né, e sempre tratando desse personagem, eu sempre parava algum tempo depois e ficava ali mastigando aquilo que foi passado, ou eu analisava um comportamento ou uma situação na qual ele tinha passado ali e todas as consequências daquilo. Eu acho que esse personagem, além dele ter sido extremamente bem escrito, extremamente bem criado, ele teve um fator de impacto psicológico muito grande em cima de mim como leitor, como consumidor da obra dele. Eu estou falando desse camarada aqui, ó. Eu estou falando de Guts, do mangá Berserk. E eu até peguei dois mangás aqui em especial. Eu peguei o número 17, que tem uma imagem aqui já do Guts como espadachim negro, né? E ele junto aqui do elfozinho Puck, juntinho dele aqui, tá bom? Esse é o espadachim negro, o Guts na sua fase mais sombria, mais negra, após ter passado todos os traumas nos quais ele foi afundado aí no decorrer da vida dele, principalmente já após a vida adulta. E trouxe também aqui o mangá com a capinha aqui, ó, número 6, ainda na fase de ouro, né? A fase dourada do Bando do Falcão. Tudo isso vai ser tratado aí nos vídeos específicos que eu estou fazendo a leitura de todo esse mangá aqui. O próximo vídeo vai sair agora, ainda essa semana, com o número 4, o mangá de número 4, e vai até o 48. A obra completa já publicada aqui no Brasil. E aqui nesse 6 eu trouxe aqui, ó, um Guts adolescente ainda, um mercenário, entrando no Bando do Falcão, antes de passar pelos muitos traumas. Já tinha passado por muita coisa, mas antes de passar pelos traumas mais severos na vida dele. Então eu tenho... Vou mostrar minha cara feia, não. Esses dois aspectos aqui da vida desse personagem. E é sobre ele que eu quero conversar com vocês, fazer essa análise, né? Mostrar qual é a minha opinião, o que eu entendo sobre ele. E queria fazer um disclaimer aqui. Se você está querendo acompanhar de forma mais profunda, né, e não liga para spoiler ou qualquer coisa nesse sentido, pode ver esse vídeo aqui e continua a acompanhar, né, a minha análise pormenorizada de cada volume aí do mangá de Berserk. Mas se você não quer ganhar muito spoiler, né, se você quer acompanhar lá aquela série para depois você mergulhar em vários spoilers e se aprofundar mesmo na mente e no comportamento do Guts, né, e do espadachim negro, então eu peço que vou te dar uma dica, não assista esse vídeo agora, assista os primeiros vídeos lá do mangá, volume a volume, para depois voltar nesse vídeo aqui.
Agora, se você não liga, quer se aprofundar mesmo, quer conhecer a psique do Guts e do Espadachim Negro, vem aqui, mergulha comigo nesse vídeo sombrio, profundo, no qual eu vou realmente destrinchar as camadas que eu considero mais importantes do Guts. E já deixando claro aqui, por que eu considero o Guts, né, e o Espadachim Negro, que é a consequência natural de todos os fatos que acontecem na vida do Guts, fazem com que ele se transforme no Espadachim Negro, ele vire esse símbolo, mais do que um personagem em si, ele se torne um símbolo de vingança, que é o Espadachim Negro. Por que o Guts, para mim, é um personagem tão bem construído? Porque ele consegue, Kentaro Miura, falecido mangaka Kentaro Miura, quando ele criou Guts, ele criou um personagem que vinha desde muito jovem, na verdade, desde o seu nascimento, né? Desde o seu nascimento, num sofrimento absurdo. Literalmente desde o momento em que ele nasceu, em que ele foi encontrado numa poça de lama e sangue, recém-nascido, dado como morto, natimorto, mas foi pego, criado e teve a primeira infância sofrida e continua a crescer, sofrendo, se torna um adolescente, um jovem adulto, e só então ele vai conhecer, né, só então ele vai ter a oportunidade de ter com ele amigos de verdade, né? Ou pelo menos quem ele considerava que seria amigo dele. Em grande parte, sim, amigos fiéis, leais. Ele vai conhecer o companheirismo, a camaradagem, a doação pura de um amigo, do que um amigo tem para o outro. Quase numa relação Sam, Gange e Frodo, sabe? Eu estou colocando uma comparação, talvez forçando um pouquinho, são gêneros diferentes, mas uma amizade realmente plena, pura, entre mercenários, entre guerreiros, dentro de um mundo perverso, mas que de fato uma amizade verdadeira. E o Guts, ele quase ele se pacifica, ele quase se transforma, ele quase se torna uma pessoa, entre aspas minhas, normal. E aí acontece o que tem que acontecer, e degringola tudo, e o camarada vai lá pro fundo do poço. Quando você acha que já está no fundo do poço, esse poço se abre mais um pouquinho, e ele ainda vai mais lá pro fundo, até ele se tornar o Espadachim Negro. Então é esse convite que eu quero fazer para vocês hoje, para que vocês analisem comigo aqui, ver se vocês concordam sobre Guts e, por consequência, o Espadachim Negro, esse segundo lado aí, o lado mais sombrio desse personagem tão maravilhoso, meu personagem predileto. Vamos comigo? Vamos analisar juntos? Certamente Guts, o protagonista de Berserk, é um dos personagens mais complexos, trágicos e resilientes da história dos mangás. Não à toa, ele é o meu personagem predileto. Essa é uma das características, inclusive, que fazem do Guts o meu personagem da fantasia, da ficção predileto. E a sua jornada ela é uma exploração profunda de temas como trauma, vingança, humanidade e a luta direta de um personagem, né, de uma persona, contra o que ele considera o seu próprio destino já pré-determinado. A história do Guts é definida por traumas incessantes. Desde que ele nasce, ele já foi uma criança que nasceu e dada como morta ou deixada para morrer, porque ele foi encontrado mesmo numa poça de sangue e lama, embaixo do cadáver da própria mãe enforcada. E desde ali, desde o nascimento, todo o crescimento, toda a infância dele, ele já foi um trauma, e toda a infância dele foi marcada por um trauma após o outro, né? Então, assim, desde o nascimento dele, vindo de uma mulher enforcada, ele foi criado em meio a mercenários, sofreu abusos horríveis na infância, principalmente na primeira infância dele. Então a trajetória dele já começa ali como uma sucessão de fatalidades. O Guts, ele desenvolve aos poucos, e já ainda bem jovem, né, uma postura mesmo de lobo solitário. E guardem isso, essa definição de lobo solitário, ela é muito verdadeira, e ela realmente surge ainda ali na infância, com 5, 6, 7 anos, quando ele já começa a passar por esses primeiros abusos muito sérios
pelos quais ele passa, ele se torna mesmo desconfiado e totalmente avesso a laços emocionais. Então ele não confia em ninguém, né? Então ele realmente tem para ele que ele precisa se bastar. E o simples toque de uma pessoa na sua condição física, né? Ou seja, você colocar a mão no ombro dele, você encostar no Guts, já é motivo para que ele queira realmente te bater. Ele vai partir para cima de você, porque os traumas dele, ainda que ele é adulto mesmo, ele vai trazer tudo aquilo que ele sofreu na infância de volta ali na mente dele. Há uma passagem, inclusive já bem mais velho, né, no qual ele vai, por incrível que pareça, ele vai perder a virgindade com uma mulher, e com a Casca, né? E essa personagem, ela começa a fazer carinho nele, ela começa a ter a relação ali íntima com o Guts, e ele quase a esgana, né? Ele vem com uma esganadura nela, vem no pescoço dela, começa a apertar o pescoço da Casca, porque ele apaga na mente dele aquele momento presente de amor, de carinho, e se remete à infância traumática dele, vai se remeter aos abusos que ele sofreu e ele apaga. Então ele quase mata mesmo aquela parceira dele, a companheira dele, porque ele se remeteu automaticamente a um momento de abuso da infância que ele sofreu. É uma coisa muito, muito trágica. A entrada do Guts no bando do Falcão e o vínculo profundo que ele adquire, né, com Griffith, o líder do bando do Falcão, com a Casca, representa realmente a primeira vez que ele vai encontrar um sentido de lar, uma questão de propósito de vida, e que ele não precisa, sabe, tão apenas lutar pela sobrevivência dele. No bando do Falcão, através não só, mas principalmente nesses dois personagens, o Griffith e a Casca, ele vai conhecer de fato essa questão da amizade, de um senso, e como eu falei, de propósito, que a vida dele não é só sobreviver, mas que ele pode sim ter algo, que ele pode sonhar, que ele pode talvez ter a possibilidade de construir. E ele só vai realmente começar a pensar nisso no final da adolescência, quando ele conhece o bando do Falcão. Então ali por volta dos 16, 17 anos, talvez, acho que muito, talvez 15, 16 anos, é aí que ele vai conhecer o verdadeiro senso, né, da amizade. E finalmente, né, quando ocorre o eclipse, a traição do Griffith, a perda dos amigos e da própria Casca, né, que muito embora ela não se perca fisicamente, mas vai se perder mentalmente, destrói essa conexão e lança o Guts de volta a um isolamento, mas agora com um ódio e uma sede de vingança que vai consumir ele inteiramente. Na fase pós-eclipse, o Guts se torna a epítome do anti-herói, amargo e vingativo. Ele tinha tudo, né? Ou melhor, ele começou praticamente morto, foi abusado, sofreu o pão que o diabo amassou na infância, para só então ele começar a caminhar em busca de um propósito. Ele conhece a amizade e aí, de repente, ele, pum, perde tudo, né? Um trauma absurdo, pesadíssimo, que vai lançá-lo mesmo numa jornada amarga, vingativa, né? E onde ele, poxa, ele chega a pensar, por que eu perdi tanto tempo da minha vida com coisas sem sentido? E coisas sem sentido, o que ele queira dizer com isso é amor, carinho, amizade, e aí ele vai se lançar de vez nessa questão, né, do amargor, na busca, né, de um novo propósito, que é eliminar os inimigos e principalmente quem provocou essa enorme dor nele, né? A aparência mesmo do Guts, o corpo musculoso, mas totalmente marcado, cicatrizado, o olho perdido, a prótese no braço dele, a própria espada dele, né, a caçadora de dragões, ou Dragon Slayer, né, que é um pedaço de ferro gigantesco, vai refletir essa brutalidade interna que o Guts passa a carregar, principalmente após o eclipse, né, que é o trauma maior da vida dele. E além dessa brutalidade, né, que vai representar
essa nova imagem que ele vai ter, vai representar também o fardo mesmo que ele está carregando a partir de agora. Ele caça, né, nesse segundo momento, ele caça apóstolos, que são realmente seres sobrenaturais e que com o eclipse, né, se espalharam. São criaturas que hoje, dentro desse momento novo, né, de Berserk, um segundo momento pós-eclipse, esses seres eles têm agora relações de poder, eles estão realmente dominando áreas, né, feudos, condados, né, então são nobres ou são senhores da guerra, e o Guts, para caçar esses apóstolos, ele age com uma fúria quase demoníaca, indiferente mesmo ao sofrimento de qualquer um. Ele, né, como até nas séries de vídeos aí que eu estou fazendo dentro da relação ali de mangás, né, de Berserk, ele não liga para ninguém. Ele só liga para a missão dele. Se você se interpor, né, frente à missão dele, ele vai te atropelar, ele não está nem aí. Então isso é uma manifestação, inclusive, do medo que o Guts sente de se apegar a alguém novamente. Ele se sente realmente agora obrigado a viver sozinho para que ele possa, de fato, correr atrás da vingança dele de maneira plena. Ele não quer mais fraquejar, escorregar e ter novos amigos e ter novos grupos de pessoas que se importam com ele e, por consequência, ele se importar com alguém também. A característica mais definidora do Guts é a vontade indomável dele. É uma resistência, uma resiliência quase sobrenatural em face de qualquer adversidade esmagadora que venha contra ele. Isso é uma constante no mangá. Isso é muito bacana no personagem. Quando você acha que ele está arrasado, que ele está destruído, cansado, não. Ele tira do âmago dele a força necessária para que ele consiga concluir o objetivo naquele momento dele ali. Mas não se enganem, sempre ao custo de alguma coisa, seja fisicamente, seja psicologicamente. Ele vai ter uma marca, uma cicatriz, ele muitas vezes está derrubado fisicamente e ele quebra um braço, ele fratura a costela, e o sofrimento dele é constante, mas a grande marca, a grande mensagem que é deixada é essa vontade indomável, de fato, que ele tem de vencer. Ele está vivo para essa busca de vingança. Ele está vivo para que ele consiga, de fato, a vingança. A impressão que eu tenho, e o mangá ainda não está concluído, e isso é uma opinião minha, eu acho que no final, quando ele conseguir se vingar de Griffith, conseguir trazer Casca de volta, né, a um estado de consciência plena, eu acho que ele vai morrer. Eu acho que ele vai, de fato, deixar de existir. Ele vai chegar a um ponto em que a força dele está toda sendo aplicada nesse esforço homérico que ele tem a todo tempo, e quando ele tiver o sucesso, eu acho que ele finalmente vai descansar na forma realmente mais filosófica. Eu acho que ele vai morrer, porque de tanto que ele já se exigiu na busca, né, na jornada de vingança dele o tempo todo. Ele é essencialmente um humano que se recusa mesmo a ser derrotado por demônios e pela própria ideia do mal. Ele embora mergulhado no mal, muito embora cheio de cicatrizes causadas pelo mal, por demônios, por todos os antagonistas possíveis dentro da obra, né, dentro do mangá de Berserk, o Guts, ele é, de fato, algo que se recusa a ser derrotado. Enquanto a maioria sucumbe à loucura ou se torna, de fato, né, um demônio, vende a alma para escapar da dor, como o próprio Griffith, né, o Griffith dentro da história, e sem muitos spoilers, né, mas eu já avisei que seria um vídeo com spoiler, o Griffith ele se vende, né, ele não consegue lidar com a dor de estar torturado, mutilado, então eu não quero mais isso, eu preciso escapar da derrota, da dor que eu estou sentindo, e ele se vende, né? Ele encontra o Behelit e ele vende a alma para que ele possa, vamos dizer assim, vamos colocar dessa maneira, renascer, né? E o Guts escolhe lutar como um humano. Essa é a grande diferença, a resiliência do Guts e a grande sacada
A grande questão que eu acho o Guts tão legal é que ele não se rende. Ele não abandona a humanidade dele para lutar contra o mal, contra características tão horrendas contra ele o tempo todo, e principalmente contra forças tão titânicas, né, e tão enormes, que toda hora se apresentam contra ele, mas ele vai lá, e ele está lutando ali o tempo todo. Ele é marcado, né, pelo estigma, pelo sacrifício, e constantemente ele é atacado por espíritos malignos, mas ele persiste. Ele literalmente dobra, né, a realidade pela força pura da convicção que ele tem. Ele, marcado pelo estigma, ele não se rende. Então ele se recusa mesmo a ser derrotado dia após dia, noite após noite. Ele não consegue descansar. Invariavelmente, se não todas, mas a maior parte das noites e madrugadas, ele é assediado, atacado por almas caídas e, enfim, espíritos baixos, né, que ficam ali toda hora atormentando ele, e ele se recusa, não, e ele luta. Então a força dele é algo sobre-humano, mas ainda humano. A Dragon Slayer mesmo, né, a espada que ele mantém com ele, uma espada absurda, um pedaço de ferro imenso, que é uma espada maior que um homem, né, poderia empunhar, ela simboliza, ao meu ver, o fardo impossível que o Guts escolheu carregar. É como se fosse a cruz de Guts, né? O Guts está carregando aquela cruz dele. A espada ali, ela está simbolizando a dor, o sacrifício que ele diuturnamente ele faz. Ele carrega literalmente a espada no ombro, né? Ou nas costas ali bem presa, mas é o peso daquela espada que, ao meu ver, significa mesmo o fardo que ele tem que carregar, o sacrifício que ele escolheu fazer. Ao matar inúmeros seres astrais, né, demoníacos, ela é banhada no sangue de fato dessas criaturas, ganhando propriedades para que ele possa ferir a própria mão de Deus, né, a God Hands, né, ou seja, os 5 dedos lá da mão de Deus, que são aquelas criaturas maiores, né, e que das quais, né, uma delas tornou-se o Grift, né? Grift se tornou Femto, que é uma dessas criaturas. Então, para que ele possa atingir Grift um dia, para que ele possa alcançar a vingança dele, o objetivo dele, o Guts está ali lutando com a Dragon Slayer, né? Ele está ali derrotando todos os monstros, as criaturas, e ao mesmo tempo que ela é banhada no sangue, parece que ele vai ficando mais forte. É uma troca, uma simbiose. Ao mesmo tempo que aquilo ali é um fardo para ele, ao mesmo tempo ele também vai aumentando a força dele. Então a espada parece que vai trocando forças com o Guts para ele continuar a lutar. Há uma manifestação de trauma no Guts que é a encarnação de todos os seus impulsos negativos. O seu ódio por Grift, o seu desejo de vingança, a sua dor profunda mesmo, ela reside na mente do Guts, constantemente tentando corromper ele, forçar ele a abandonar a sua humanidade, para que ele possa se render à loucura e à violência irrestrita. Quem não faria isso? Se você tivesse submetido às condições que o Guts está submetido, né, para você que conhece o mangá, será que você já não teria se rendido? Né? Será que você já não teria sucumbido ou à derrota, né, à morte, ou quem sabe mesmo ao estado mais animalesco, né, e vou abandonar minha humanidade e me tornar de fato um berserker, né? De fato uma criatura irracional, um monstro combatendo monstros, né? Então o Guts ele ainda persiste, ele ainda, né? Eu vou entrar ainda na parte mais específica do espadachim negro, mas ele ainda persiste. Grande parte da jornada do Guts é uma batalha interna para controlar o seu ódio, a sua frustração, a evolução dele após o trauma, né? O eclipse, é marcada pela sua lenta, mas significativa abertura para a formação de novos laços. A insistência do Puck. Puck é a criatura que, após conhecê-lo já como espadachim negro, né, o Puck é esse catalisador. Ele praticamente se torna, ao meu ver, dentro de uma simbologia, a própria consciência bondosa do Guts. Se é que ela existe, ela é o Puck. O Puck ele vai estar ali, aquele elfozinho, todo tempo trazendo ali aquelas gotinhas de humanidade no Guts.
É ele que a todo tempo vai ficar, Guts, não faz isso, Guts, você tá louco, ele é uma menina, ou então, pô, ajuda ele merece, esse senhorzinho merece ser ajudado. O Puck tá todo tempo ali trazendo, muito embora ele não tenha sucesso todo tempo não, mas ele ainda é uma espécie de âncora que mantém o Guts, ou ajuda a manter a humanidade do Guts. E ainda com a chegada, né, dos outros personagens, que já como Espadachim Negro ele vai conhecer, e aí isso é muito legal, essa nova fase do Espadachim Negro, quando ele vai conhecer a Farnese, o Sérpico, Isidro, a própria Xier, a menininha lá, a feiticeira, vão forçar o Guts a reavaliar aos poucos, mas isso não é de uma hora para outra não. Vão forçar o Guts mesmo a reavaliar a natureza solitária dele. Ele vai se tornar, aos poucos, e quando ele perceber, ele já vai estar fazendo isso, ele se torna o protetor desse novo grupo, transferindo aos poucos o foco da vingança cega dele para a proteção dos inocentes e, crucialmente, para o objetivo de restaurar a sanidade da Casca. A Casca, diferente do bando do Falcão, dos primeiros amigos de Guts, a Casca não morreu, né? Ela morreu psicologicamente, ela morreu mentalmente, ela se tornou uma casca vazia, né? Débil, né? Com problemas, ela não tem memória, ela parece uma criança, né? E o corpo dela, adulto, é para o Guts todo o tempo a lembrança, né, do passado, ao mesmo tempo que ele guarda ainda um pouco de esperança de trazer a Casca de volta, a amada Casca dele de volta, todo o trauma do que ele assistiu a Casca sofrer no eclipse, a presença e o que o Griffith fez com ela, agora Femto, né? Tudo isso fica ali martelando na cabeça do Guts o tempo todo. Mas ele ainda guarda a esperança, por menor que seja, de trazer a mente de Casca de volta. Né? E ao mesmo tempo, né, com esse novo grupo, uma nova jornada, né, no qual ele vai começando a conhecer essas boas pessoas que o acompanham agora, e ao mesmo tempo elas também estão o conhecendo. Então essa nova troca, mesmo quando todo o trauma anterior, a perda dos amigos do bando do Falcão, falam pro Guts, cara, para com isso, não se envolve novamente com ninguém não. Vira mesmo uma arma de vingança, um negócio irracional e vai matar o Griffith. Vai matar os apóstolos, vai matar. Entendeu? Não tem esse negócio de fazer amizade, para com isso. Não. Então ali está o Puck, ali está um pequeno resquício de mente do Guts que aos poucos, mesmo já como Espadachim Negro, você vai vendo o lado humano dele ainda ali resistindo, resiliente. E isso é fantástico nesse personagem. É justamente isso. É o Guts o tempo todo brigando, seja contra condições e circunstâncias externas, extenuantes e acachapantes mesmo contra ele, ou seja, lutas internas mesmo, contra a própria mente, contra a própria vontade de desistir, contra o próprio senso comum que força a cabeça dele a imaginar que ele precisa se render àquelas forças demoníacas avassaladoras e que ele não tem chance, mas ele está lá e ele está resistindo. A jornada do Guts para salvar a Casca torna-se o principal motor da humanidade dele. É um ato de amor e responsabilidade que vai impedi-lo de cair completamente na escuridão. Casca, mesmo no seu estado quebrado, né, com a mente quebrada, é a âncora que mantém o Guts a sua antiga vida e o lembra mesmo de que ele ainda tem algo precioso a proteger, algo mais importante até do que a própria vingança dele. O Guts, ele não é um herói no sentido tradicional. Ele é a personificação da perseverança amaldiçoada. Ele, longe de ser um herói, ele é praticamente um egoísta, né? Principalmente no momento inicial, pós o trauma, após o eclipse. Mas ele vai realmente se tornar essa personificação da perseverança com relação ao objetivo. Muito embora o objetivo dele seja literalmente vingança. Então, uma maldição. Ele vive para uma maldição, ele é um amaldiçoado. Ele é um reflexo, o Guts, né, brutal do sofrimento humano. Mas, ao mesmo tempo, ele também é um farol,
né, dessa capacidade da resistência da alma mesmo de cada um de nós. A sua importância reside na forma como ele navega por um mundo de escuridão absoluta. Ele, volto a repetir, ele tem essa questão muito clara de estar quebrado, mas ainda resistir. Ele não busca uma luz mágica, né? Mas sim a luz humana encontrada nos laços, no sacrifício pelos outros e na teimosia mesmo dele de se levantar mais uma vez. Não importa quantas vezes o destino o derrube. Ele vai cair 1, 2, 3, 4, 5. Ele vai levantar 5, 6 vezes. Esse é de fato o Guts na sua essência. Ele é o espadachim negro, que através da dor forja o seu próprio caminho, desafiando a premissa de que a vontade humana ela seria impotente perante a lei do cosmos. E vai ser o espadachim negro que vai provar justamente o contrário, que a vontade humana ela tem sim a capacidade crucial de alterar qualquer destino que seja imposto quanto a nós. O espadachim negro, né, ele é de fato a primeira encarnação do Guts que a gente, como leitor, encontra em Berserk, né? Lembra lá o volume 1? Então, esse é o primeiro momento antes da Era de Ouro, né? Antes do eclipse, desse maior trauma, dentre todos os que Guts sofre, o trauma o maior de todos é o eclipse, né? Então, o primeiro momento que a gente vai ter o contato com Guts é ele já como o espadachim negro. E ele é uma manifestação mesmo, direta, brutal, desse trauma seríssimo que ele sofreu. Ele é movido, né, por uma única e poderosa motivação que é a vingança. Todo esse trauma que ele sofreu vai desconstruir ele como persona, né, normal, humana, e ele vai ser quase totalmente consumido mesmo pelo ódio. A hostilidade do Guts é tão grande que ele trata até mesmo os outros humanos, né? A gente falou sobre isso, que ele encontra no caminho dele com desprezo, muitas vezes colocando essas pessoas em perigo para que ele consiga atingir os objetivos dele, e não raro, tá? Machucando essas pessoas, até por simples conveniência. Mas isso não vai durar muito tempo. Principalmente nessa primeira fase do espadachim negro, no qual ele está realmente consumido pela dor. Ele pouco fala, ele é pouco mais que um animal irracional. Ele é de fato um berserk. Ele vive nesse primeiro momento como espadachim negro para lutar. Ele vive pela vingança dele contra os membros, né, lá da God Hand, da mão de Deus, do qual o Griffith agora faz parte como Fento, né? Ele está tão focado na missão dele que a vida alheia, a dele própria também, tá? Tem pouco valor. E isso reflete a profunda desilusão que ele tem com o mundo a partir desses traumas, e principalmente do eclipse. A vingança atua nele como um mecanismo de defesa. Ao focar a energia dele em matar demônios, o Guts evita, com isso, confrontar a dor insuportável que ele carrega no peito dele devido ao trauma, devido ao eclipse. A luta constante dele é uma forma de anestesia emocional. Ele vai fazer, é um mecanismo de defesa, realmente, você percebe isso. Ele sofreu tanto, mas tanto, com todos os traumas de vida. E aí quando ele conhece pessoas, ele tem uma vida regularmente, quase que normal, como mercenário, cheio de amigos, ele sofre o maior trauma de todos. E aí ele se torna um animal, ele se torna um ser movido e, de fato, motivado por vingança. E isso para ele é uma anestesia emocional. Ele não quer mais ter contato com qualquer coisa que coloque a mente dele em mais frangalhos do que ele já se encontra. A aparência, o equipamento do espadachim negro são um poderoso simbolismo mesmo dessa condição. O traje dele, negro, né, em geral, ele tem uma cota, né, de uma armadura de couro rígido, preto. Ele tem umas placas metálicas no ombro, em algumas partes específicas pelo corpo, e você percebe que é um aço escovado negro ou escurecido também. Então, ele é o espadachim negro. E isso reflete essa escuridão, né? O estado de espírito que consome ele por dentro, o estado de luto no qual ele se encontra, a rejeição que ele passou a ter a toda aquela moralidade convencional, a questão do bem e do mal para ele, agora são irrelevantes. Para ele a única coisa que existe é uma caçada.
Então, o que ele considera o mal e o que ele acha que é necessário fazer para destruir esse mal. Então, se ele encontra uma pessoa boa no caminho dele, mas que de fato se torna um empecilho, ele não teria o menor melindre mesmo de, né, eliminar essa pessoa que se encontra no caminho dele contra o objetivo dele. A ausência, por exemplo, de um dos olhos, né, ele perde um dos olhos no momento do eclipse, representa a perda da visão, entre aspas, né? Ao meu ver, a perda do olho fisicamente é a perda da inocência dele, a perda da visão que ele tinha dessa inocência. Ele perdeu a capacidade de ver o mundo com esperança, focado agora apenas em um único olho, né? Que é o lado sombrio da realidade. Me perdoe, é uma análise realmente que eu faço. É lógico, ele perde o olho dentro de uma tragédia, mas se eu for pensar simbolicamente, ele perdeu esse olho, essa visão do lado inocente da vida, o lado humano, e ele perdeu essa capacidade mesmo de ter esperança, de ver as coisas com um propósito, né, mais otimista, e ele passa de fato a só enxergar o lado mais sombrio, como eu falei, da realidade. O braço de aço também, ele perde um pedaço, né, do braço dele, o antebraço e a mão esquerda dele são perdidos no momento do eclipse, e a prótese, para mim, é um símbolo dessa desumanização, né, e da adaptação brutal que ele teve que fazer com a vida dele para que ele consiga permanecer focado na vingança, né, focado na missão de destruir o mal. Então ele é humano, como eu sempre digo. Se o Guts, agora como um espadachim negro, né, ele é um humano, é pela força e pela resiliência dele, né, a resistência dele contra todas as circunstâncias que falam para ele assim, cara, ou tu morre ou tu desiste, se entrega. E ele não se entrega. E ainda tem o canhão, né? Ele tem um canhão escondido, né, na extensão do braço dele, que, por nada mais é que uma arma escondida, né, um trunfo que ele tem para eliminar os inimigos, né, principalmente os monstros maiores, quando a Dragon Slayer dele, que já é uma coisa estupenda, mas não é o suficiente. E mais importante é que, por exemplo, a gente falando da Dragon Slayer, eu já toquei nesse ponto anteriormente, ela representa esse fardo, né? O fardo que ele carrega, o peso emocional e os traumas que ele carrega na vida dele, nas costas, literalmente, dele. E ao mesmo tempo é a teimosia que ele tem de lutar mesmo contra o impossível. Narrativamente, colocando como um autor, né? O espadachim negro ele serve a 3 propósitos essenciais. Ele demonstra essa natureza implacável e horrível do universo de Berserk. Então, assim, toda a natureza, todas as criaturas, tudo se reflete de fato em Guts, principalmente quando ele já transformado, né, colocado pelas circunstâncias todas como espadachim negro. Então, todo esse universo sombrio, horroroso de Berserk, ele se reflete narrativamente no próprio Guts, no próprio espadachim negro. O poder e a capacidade que ele tem de matar apóstolos mostram imediatamente que esse é um mundo assim de horrores imensuráveis. Se você não é alguém preparado, né, uma pessoa comum nesse mundo horrendo, você tem que se esconder. É um mundo horroroso de se viver. Ou você vive escondido, ou você vive de fato o mais alheio possível e distante dos pontos mais populosos, vamos dizer assim, que ficam mais suscetíveis ao controle dos apóstolos, né, dos demônios, ou você se entrega, né, ou você vende sua alma, como Griffith fez, né, ou por fim, você luta contra tudo isso. Mas você não é o Guts, aí é que tá. Você não tem a capacidade, você não tem a resiliência. Então isso é horroroso, mostra o quanto você, como um humano comum, nesse mundo horroroso de Berserk, o quanto você está vulnerável. E a gente tem também essa a condição do Guts estabelece o tema central da obra, né, que é a luta da vontade humana contra o destino. Tudo ali, como eu acabei de falar, diz que o Guts ou ele tem que se render ou ele tem que morrer. Mas ele, com a vontade, a força de vontade dele, se nega quanto a isso, né? Se nega a essas circunstâncias. Ele é um homem que de fato se recusa a morrer. Ele desafia leis cósmicas, né, que são impostas, né, e de fato de maneira muito arrogante pela mão de Deus. A mão de Deus, essas criaturas
sejam elas angelicais ou demoníacas, né, um ponto de vista, mas impõem, eles querem impor toda uma agenda, todo um estilo de vida para esse mundo horroroso de Berserk, e o Guts é quem mais se coloca contra isso, né? Então ele é o cara que se recusa a morrer, se recusa, né, a se render. O Espadachim Negro, ele é o ponto mais baixo, né, do Guts em termos de moralidade e de felicidade, porque depois, né, como nós já falamos aqui, depois dele conhecer quase a felicidade, a lealdade, a amizade, o mínimo de moral, né, de complementação, de respeito em relações humanas, tudo isso vai por água abaixo no momento do trauma maior dele, que foi o eclipse. É a partir dessa figura isolada e amargurada que ele vai iniciar o lento e doloroso caminho dele para a cura e para a redenção, aprendendo a confiar, né, e a formar um novo bando, né, como os novos personagens que ele passa a conhecer já como Espadachim Negro. Em suma, o Espadachim Negro é o Guts no lado mais icônico e mais sombrio de uma mesma pessoa. É quase o outro lado de uma moeda, em que um lado já era sofrido, já era sombrio, mas o outro lado consegue ser ainda pior. Ele consegue ser potencializado ainda mais. O Espadachim Negro, ele é a representação pura da dor transformadora. Um monumento ambulante ao trauma que, apesar de desumano na aparência, na atitude, abriga ainda, lá dentro, lá embaixo, uma última fagulhinha de resiliência humana. O Guts e o Espadachim Negro, né, por consequência, ele é o maior preço de uma tragédia. É isso, pessoal. Muito obrigado por vocês terem ficado até aqui. Eu espero que vocês tenham curtido muito essa análise muito pormenorizada. Na verdade, uma grande homenagem também que eu estou fazendo a esse personagem que eu considero o meu personagem predileto de toda a ficção e fantasia, considerando mangá, quadrinho, filme, série. O Guts, ele é o meu personagem predileto. Por todas as razões que eu apontei no vídeo, e por todas essas características que fazem dele, né, fizeram dele o meu personagem predileto. Toda a profundidade que ele tem, todas as características psicológicas e comportamentais que ele possui e que nós discorremos aqui no vídeo, no decorrer do vídeo. Então eu espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço muito que vocês tenham embarcado comigo nessa aqui para conhecer um pouquinho mais do meu personagem predileto. E peço a vocês, se vocês gostaram do vídeo, deem um joinha. Isso é muito importante para que a gente dê relevância aqui no canal, como eu sempre falo, para que a gente consiga trazer mais pessoas aqui para conhecer o nosso conteúdo. E se vocês curtiram também, podem colocar comentários, tá bom? Gostaram do vídeo? Acharam que o conteúdo foi legal? Concordam com a minha opinião? Será que Guts é o seu personagem predileto também? Ou alguém do bando do Falcão? Alguém de todo o mangá de Berserk? Será que pode ser o seu personagem predileto e não o Guts? Coloca aí para que a gente possa conhecer a sua opinião também, tá? Você é muito bem-vindo para comentar e volto a dizer, marca registrada aqui do canal. Eu nunca deixo um comentário sem resposta. Nunca! Eu desafio qualquer um aí a encontrar algum comentário de qualquer inscrito ou não inscrito do canal que eu tenha deixado de dar uma resposta, tá bom? É uma marca registrada, é um respeito que eu tenho com você que comenta aqui no canal e é uma forma também que eu acho que é muito bacana da gente dialogar, trocar ideia, vocês sugerirem pauta, dizerem que não concorda com alguma coisa ou que concorda, é isso. Isso para mim é a função aqui do canal Fronteiratura. E se por fim vocês gostaram do conteúdo, gostam do canal, não sou inscrito ainda, pô, tá perdendo teu tempo, tá? Me dá essa força, pô. Se inscreve aí no canal, o nosso canal é pequenininho, tá crescendo, tá? E eu tô colocando cada vez mais conteúdo do que a gente gosta, colocando pautas aí dentro do nosso gosto nerdolão, e isso me ajuda muito e faz também com que a plataforma compreenda que o nosso canal, o nosso conteúdo é relevante e traga cada vez mais pessoas para cá, tá joia? Eu agradeço muito a presença de vocês aqui no canal e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.